Boa tarde a todas, todos e todes. Muito bem-vindos e bem-vindas, bem-vindos a esse evento maravilhoso que é a Semana de Ciência e Tecnologia, formato totalmente virtual por conta da pandemia. Quero agradecer a presença de vocês e principalmente o aceite do convite do professor Tiago Rezende Botelho, né, que é doutor em Direito Socioambiental pela PUC-PR, Paraná, né, e coordenador e professor do curso de Direito do FGD e meu professor em Constitucional, né. Então, quero agradecer o aceite e aproveitem um bom evento, uma boa atividade para todos, porque nós vamos falar hoje, né, se podemos ou não gostar de direitos humanos. Tiago, fala com você. Obrigado, Karina. Quero agradecer muito o convite da Karina, do professor Fernando. É sempre um prazer estar em instituições públicas em especial, porque ela carrega consigo direitos, né, conquistados. Nós precisamos lembrar que o Instituto Técnico Federal, na redemocratização do Brasil, ele foi extinguido, né? Então, o IF é um projeto político, e um projeto político que deu certo, a partir de um governo que entendeu que não só as universidades precisavam de uma estrutura adequada para a formação. Então, eu sempre gosto de estar no IF, eu sou um defensor dos institutos técnicos, porque entendo que, e quando recebo alunos do Instituto Técnico no curso de Direito, eu vejo a diferença na capacidade crítica, na capacidade de envolvimento, né, e de compreensão que a vida, viver é um ato político. Né? O que você come, a religião a qual você pertence, a roda de amigos a qual você se encontra, os posicionamentos os quais você apresenta, são posicionamentos políticos. A vida é política. Neutro é sabão. Existe sabão neutro. A vida não é neutra. Né? O Paulo Freire sempre diz, e a gente estava aí comemorando o centenário do Paulo Freire, que é preciso ter posicionamento sobre tudo. Quem não o tem é posicionado por quem tem. Né? Então, essa situação de não se posicionar, em especial no momento em que nós estamos vivendo, é garantir, né, que o oprimido ele tenha seus direitos violentados pelo opressor. E aí, né, desde 2016, o Brasil deu uma guinada. E as pessoas começaram, junto com as redes sociais, a opinar sobre tudo. Elas possuem posicionamento sobre tudo. Eu não tenho posicionamento sobre tudo. Muitas coisas eu não sei. E quando eu não sei, eu prefiro me calar. Né? Mas as pessoas, pela rede social, elas se posicionam muito. E desde 2016, nós estamos vendo as pessoas falando sobre direitos humanos. Mas muitas pessoas falam sobre direitos humanos, afirmando que direitos humanos são tais coisas, são outras coisas, quando, na verdade, elas estão passando vergonha, porque elas não sabem o que são direitos humanos. E elas estão afirmando exatamente o oposto do que vem a ser isso. Então, a nossa fala de hoje é exatamente para desmistificar o que possa ser direitos humanos. E muitas vezes você vai falar assim, professor, eu nunca tive muito contato com isso, eu não sei muito bem, e está tudo tranquilo. Porque, infelizmente, os direitos humanos não são pautas colocadas na escola, quando colocadas de maneira muito superficial, não há um enfrentamento sobre o tema, e muitas vezes você pode carregar alguns preconceitos sobre a temática. E é exatamente por isso que nós vamos responder essa pergunta no fim da minha fala. Posso não gostar de direitos humanos? E depois de eu passar por todo o conteúdo, eu vou fazer essa pergunta novamente para vocês e quero ouvi-los. Se vocês podem ou não gostar de direitos humanos. Tem um poema do Eduardo Galeano que eu gosto muito. Eu tenho um irmão que é agrônomo. E ele é um pouco diferente de mim. E ele sempre me pergunta se eu realmente acredito em tudo que eu defendo. Eu só defendo porque eu acredito. Eu não defenderia coisas que eu não acredito. E é por acreditar nos direitos humanos que eu defendo. E luto, e dedico a minha vida acadêmica aos direitos humanos, o meu mestrado, o meu doutorado, a essa temática. E o Eduardo Galeano tem um poema que é exatamente o que eu penso sobre os direitos humanos, né? E a resposta que eu dou ao meu irmão é sempre essa, né? Ele fala, não, mas os direitos humanos nunca vão ser efetivados como você fala, Tiago.
eu luto para que, enquanto eu estiver existindo, nós possamos alargar a proteção das vidas. Porque gente é para ser feliz, né? O Emicida tem uma música, se vocês não assistiram o filme dele Amarelo, assistam. Ele tem uma música que diz que gente é para ser feliz. E é exatamente por isso que é para isso que os direitos humanos servem. Então, num determinado momento, né, perguntaram para Eduardo Galeano, assim como meu irmão me perguntou se eu acredito mesmo em direitos humanos, perguntaram para Eduardo Galeano se ele acreditava na utopia. E aí o Eduardo Galeano foi responder essa pergunta, e ele disse que a utopia, ela está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos, e o horizonte, ele corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu nunca deixe de caminhar. Então, quando as pessoas me perguntam para que servem os direitos humanos, eu digo, para que a gente nunca deixe de caminhar por uma sociedade mais humana, mais plural, mais democrática, mais inclusiva, menos odienta, menos conservadora. Então, os direitos humanos, é óbvio que existe uma diferença, né, entre direitos humanos e utopia, porque eu luto exatamente para que esses direitos humanos sejam realmente efetivados pelo Estado. A utopia pode ser essa questão muito distante, né, de sonhos. Os direitos humanos não são sonhos apenas. Eles são direitos, e quando se transformam em direitos, existe um responsável por eles. Que é o Estado, que é o Mato Grosso do Sul, que é o município de Dourados, que é a República Federativa do Brasil. Então, esses entes federados são responsáveis pela efetivação dos direitos humanos. E quando conquistados, eles deixam de ser utopias, eles passam a ser direitos que o Estado deve cumprir. Mas desde 2016, tudo ficou muito turvo. Né? As pessoas, elas falam que direitos humanos é direito de bandido, que direitos humanos só protege pessoa que comete crime. Aí eu fico me perguntando, mas de onde essas pessoas tiraram isso? Né? E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês, é essa pergunta, né? Vocês sabem mesmo o que são os direitos humanos? Se eu pedisse para vocês, e eu quero fazer uma atividade com vocês, defina direitos humanos em uma única palavra no chat para mim. Quando fala em direitos humanos, o que vem na sua cabeça? Não precisa ter vergonha, talvez eu não saiba, eu vou falar uma coisa. O que representa direitos humanos para você? Digita aí no chat que eu vou esperar um tempinho para a gente começar, para a gente voltar à nossa foto. Vou até abrir o chat aqui. Vamos ver. A Maria falou que é igualdade, a Isadora falou que é equidade, a Maria Fernanda, equidade de novo, o Vinícius, igualdade, a coordenação de pesquisa, não sei quem é, respeito, o Pablo falou que é controle. Natália, respeito, a Luísa, igualdade, respeito à pessoa. Tá. Vocês estão indo no caminho certo, né? É óbvio que eu pedi uma palavra, então a gente poderia dizer que direitos humanos compõem vários direitos, entre eles todos esses que vocês estão afirmando aí. Eu vou pedir para a Karina passar um vídeo que é um resumo do que vem a ser direitos humanos a partir de um clipe. Passa para a gente, Karina, por favor. Eu preciso tirar, né? Nada adianta se não são conhecidos e respeitados. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão. Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel, irmãos. Nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção. Todos os seres humanos nascem
religião, opinião, nem de riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Toda pessoa tem direito à instrução que desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. São seus direitos. São seus. Toda vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou convicção. Toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito que sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo acusado é inocente até que se prove sua culpa de acordo com a lei. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação. Ninguém sofrerá interferências em sua vida privada, nem ataques à sua honra e reputação. Todos têm direito de deixar seu país e de voltar quando quiser. Todos têm direito a ter uma nacionalidade. Todos têm direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Todos têm o direito à segurança social e à busca pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país. A vontade do povo deve exprimir-se por meio de eleições legítimas. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Toda pessoa tem direito ao repouso, ao lazer e a férias periódicas pagas. Todos têm direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e assegurar sua família, a saúde e o bem-estar. Tem direito à segurança na velhice, no desemprego, na viuvez, na doença, na invalidez ou em outros casos de perda de meios de subsistência. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural, e a proteção dos interesses de qualquer produção autoral. Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido perante a lei em todos os lugares. Todos têm deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem direito a uma ordem social capaz de tornar efetiva essa declaração. Nenhuma parte dessa declaração pode ser interpretada de maneira a destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos. Saber a lei. Bem, pessoal, essa música é uma junção de direitos, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos. Nós vamos falar dela hoje. Então, vocês puderam perceber, através dessa música da Carol Conká, né, que os direitos humanos são somas de direitos. E qual é a máxima dos direitos humanos? A máxima dos direitos humanos é garantir uma vida digna. E por aí, nós já vamos começar dizendo que todas as afirmações sobre direitos humanos que defenda qualquer tipo de ato que não garanta a vida digna, ele não é um conceito adequado para os direitos humanos. Os direitos humanos jamais se afastarão da proteção da vida. Tá? Há uma tentativa forçada, e aí eu estou tentando mostrar para vocês como é que se constrói esse ódio aos direitos humanos, né? E uma inversão do seu real conceito. Porque eu vou conceituar direitos humanos para vocês a partir de autores e professores que entendem o que vem a ser esse conceito, mas como é que foi sendo construído o ódio aos direitos humanos? Então, o dia a dia dos direitos humanos, você está lá, você liga a sua televisão e, de repente, você vai ver no jornal, né?
Ativistas de direitos humanos defendem presidiários no Carandiru. Aí você fala, mas os direitos humanos são só para os presidiários do Carandiru? Outro dia você liga lá a televisão e diz, olha, protetores de direitos humanos defendem os indígenas. Mas eu não sou indígena, eu não sou preso, então eu não tenho direitos humanos, né? E aí vão se construindo essas ideias. Então, não quer dizer que os 111 detentos mortos na penitenciária do Carandiru em 1992, ou o índio Pataxó Galdino de Jesus dos Santos, que foi queimado em Brasília, não sejam pautas de direitos humanos. Sim, ambos são pautas de direitos humanos. Quando uma pessoa tem a sua liberdade restringida porque ela cometeu um crime, a Constituição Federal do Brasil, ela diz que ninguém pode responder para além do cerceamento da liberdade. Então, a situação de Carandiru é uma violação de direitos humanos. A situação vivida pelo índio Pataxó Galdino Jesus é uma violação de direitos humanos. Mas a imprensa, ela vai tentando vincular a proteção de direitos humanos a sujeitos específicos, os quais boa parte da sociedade não se enquadra. Então, eu não sou detento, eu não sou indígena. Mas por que quando se fala desses casos, sempre se coloca, direitos humanos? Aí, nós vamos caminhando no tempo, e eu vou mostrando para vocês, como isso tudo vai se dando. Em 2005, nós temos o trágico caso da irmã Dorothy Stein, que é uma grande defensora de direitos humanos, no Pará. Ela defende os povos indígenas, a reforma agrária, a proteção do meio ambiente. E os fazendeiros da região mandam matá-la num ato de crueldade. Antes de matá-la, pedem para que ela faça uma oração e depois executam, então, a irmã Dorothy Stein. Novamente, vocês verão, então, os ativistas de direitos humanos lutando para que defensores de direitos humanos não sejam executados, Em 2006, nós temos o famoso caso da Maria da Penha. O marido da Maria da Penha tentou matá-la 3 vezes, uma vez eletrocutada na banheira, a outra vez ele deu uma surra nela e a outra vez ele atira nela dormindo. A Maria da Penha não morre, mas o processo da Maria da Penha estava prescrevendo no Brasil. Sabe aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher? Isso é uma mentira. Em briga de marido e mulher, o Estado coloca a colher, o garfo, a faca, a mesa e condena o homem agressor. Nós precisamos mudar essa lógica. Em briga de marido e mulher, o vizinho denuncia o marido. Em briga de marido e mulher, é preciso. Mas o que acontece? O caso da Maria da Penha estava para prescrever no judiciário brasileiro, o marido dela ia sair ileso, e aí ela junta com uma ONG de direitos humanos e vai na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e denuncia o marido dela. E aí, a partir da condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que na condenação diz que o Brasil é um país omisso à violência doméstica, ele diz, nessa decisão, que o Brasil precisa ressarcir a Maria da Penha, condenar o marido dela e criar uma lei. E aí é onde se cria a Lei Maria da Penha. Mas veja vocês, aqui nesses casos, as mulheres podem se ver, mas os homens não. Então nós temos 4 casos emblemáticos que vocês verão a presença de direitos humanos e é importante que tenha, A situação do Carandiru é questão de direitos humanos, a questão do índio é de direitos humanos, dos ativistas de direitos humanos, como a irmã Dorothy Stein e da Maria da Penha, sim. Mas vejam vocês que são casos em que a sociedade, por si, ela já não se aproxima dessas pautas, Nós temos uma sociedade que odeia sujeitos que cometem crime, e aqui não é que eu defenda sujeitos que cometem crime. Eu defendo que essas pessoas que cometem crime, elas devem responder, mas com suas liberdades, e não com violência, com tortura, com fome, com presídio superlotado. Então, nós temos 4 casos. O caso de presídios, o caso indígena e de uma mulher ativista de direitos humanos e o caso da Maria da Penha. E aí vai se construindo a ideia de que direitos humanos é um direito distante. Muito distante. Eu não tenho. Então, tá tudo tranquilo.
Então, constrói essa ideia, né, que direitos humanos ele é fracionado, ele atende questões específicas e quando tem violação. Como se eu que não estou vivendo uma violação, então eu não tenho direito humano. Eu só vou ter direito humano quando eu sofrer a violação. E esse conceito é errado. A máxima é de que você não tem que sofrer violação. Por isso, você não sente os direitos humanos cotidianamente na sua vida. Mas os direitos humanos estão cotidianamente na sua vida. O direito de você proferir um posicionamento contrário e não ser perseguido politicamente é direito humano. Quando você vai tomar uma vacina contra a Covid-19 no SUS, isso é direito humano. Quando você professa uma fé ou não professa uma fé e ninguém te obriga a ser católico, evangélico, espírita, do candomblé ou ateu, é direito humano. Quando você acessa o Instituto Técnico Federal, o direito à escola é direito humano. E aí você precisa se lembrar que os direitos humanos, eles estão mais para aqueles que não sofrem violações do que para aqueles que sofrem. Porque é exatamente os direitos humanos, ele não serve para proteger depois que sofreu a violência. Os direitos humanos servem para proteger antes da violência. E é por isso que muitas pessoas falam, mas eu nem sou sujeito de direitos humanos. Você é. E muitas vezes você tem a sua vida protegida e você não sabe. Então, desde o transporte, a alimentação, a escola, o direito a ter uma nacionalidade, ser brasileiro é um direito humano. Tá? A água é um direito humano. Então, cuidado, esse fracionamento dos direitos humanos, ele é pensado para fazer com que você não se sinta pertencente de um direito que, ao nascer, você já passa a exercê-lo. Mas existe uma crueldade ainda maior, né? Porque todos aqueles casos que eu falei para vocês, do Carandiru, do indígena, da irmã Dora de Steng, da Maria da Penha, é óbvio que os direitos humanos ali precisariam estar. E nenhum deles cometeram crimes. Mas há uma prática perversa, desde a imprensa até políticos constituídos desse país, de tentar vincular direitos humanos à defesa de pessoas que cometem crimes. Pessoal, vocês não me verão defendendo estupradores, homicidas, latrocidas, vocês não me verão defendendo corruptos, vocês não me verão defendendo. Eu sou um defensor de direitos humanos, eu dedico a minha vida ao estudo dos direitos humanos. Eu jamais vou falar que um pedófilo tem que ser absolvido em função dos direitos humanos. O que eu vou falar é que toda pessoa tem direitos. E as pessoas que cometem crimes, elas cometeram crimes e o Brasil não adota pena de morte, pena cruel e nem pena perpétua. O Brasil adota a restrição da liberdade. Então, eu defenderei que essa pessoa que cometeu um crime, e aí ela está errada ao cometer o crime, né? Ela precisa responder sobre o crime que cometeu. Mas não é como nessa foto. Porque essa foto de superlotação dos presídios, isso é uma violação de direitos humanos. Professor, desculpa, não está projetando o slide. Tem isso. Ixi. Eu não sei por quê. Calma aí. Agora ele volta, né? Ele parou em qual? Peraí. Vocês chegaram a ver? Mas não está projetando ainda. Não voltou. Não voltou depois do vídeo, você não colocou os slides. Não, calma, eu não... Gente, agora não tá indo? Calma, vai lá na flechinha. A janela está aberta? Calma aí, deixa eu... eu acho que eu sei o que aconteceu, eu não projetei. É porque eu projetei para o vídeo e aí... Ok. Isso, perdão. Acho que agora vai, calma aí. Oxi, não tá indo? Diminui e aumenta a tela de novo do slide. E aí vai em apresentar. Mas apareceu para vocês? Ainda não. Apareceu.
Gente, eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Não sei por quê. Pode? Ah, eu acho que agora foi. Internet tá. Não é possível compartilhar sua tela. Calma aí, vou entrar e sair de novo, tá? Probleminhas técnicos. Só um minutinho. O palestrante sumiu. Hora de tacar a bolinha de papel, gente. Aproveitem. Pessoal, se vocês quiserem colocar nas perguntas no chat. Agora foi. Era inteira. Ainda bem que vocês avisaram. Teve uma vez que eu fiquei a palestra inteira falando e tal. Aí não projetou o negócio. Foi agora? Agora foi. Eu acho que eu não sei se eu vou botar a apresentação toda, aí qualquer coisa você me avisa, tá? Se ele travar, porque ele tem travado às vezes. Sim. Travou, professor. Melhor voltar. Agora foi. Foi. Tá dando, né? Agora. Tá, então aqui foi isso, aquele questionamento de direitos humanos que eu tentei mostrar para vocês, né, do Carandiru, do Índio Galdino de Jesus, da irmã Dora Steng, da Maria da Penha. E aí nós estávamos falando, então, que é ainda mais cruel o que tentam fazer com os direitos humanos no Brasil. Porque, além de tentar fracioná-los, tentam vinculá-los a direitos de seres humanos que cometem crime. Né? Dentro de uma leitura sociológica daquelas pessoas que cometem crime, é preciso a gente compreender que boa parte das pessoas que cometem crime por falta de oportunidade. É um Estado que só existe para a pessoa depois que ela entra na penitenciária e coloca a mão na cela da cadeia. Porque antes o Estado negou a alimentação, a educação, o lazer, a cultura, o trabalho. Mas eu não estou aqui, né? Óbvio que estou, mas assim, nós não vamos fazer essa leitura sociológica agora. O que eu estou tentando dizer é que aquelas pessoas que cometem crime, elas responderão. Mas elas responderão com a sua liberdade, e não com o seu corpo, e não com a superlotação, como nessa foto vocês estão vendo, né? Então, vocês jamais verão um defensor de direitos humanos defender que pessoas que cometem crimes devem ser inocentadas em função de direitos humanos. Elas devem responder, mas mesmo as pessoas que cometem crimes, elas possuem direitos. E sabe por que eu estou falando isso, pessoal? O Estado não pode ser violento. O Estado que tenta proibir a violência, ele não pode agir como a pessoa violenta. Então, o que o Estado pode fazer? O Estado se comprometeu a todas as pessoas que cometerem crime restringir suas liberdades em sistemas penitenciários. Mas ele mesmo, o Estado, falou que não terão penas cruéis, não terão penas que ultrapassem a liberdade. Então, quando você vê uma foto dessa, a superlotação das penitenciárias no Brasil, isso é uma violação de direitos humanos. E eu não vou permitir, enquanto um estudioso dos direitos humanos, que o Estado tenha o aval hoje para violentar pessoas que cometem crimes. Amanhã pode ser, porque quando a gente permite que o Estado seja violento, num primeiro momento contra aqueles que eu não gosto, que são os presos, depois ele vai ser violento com os deficientes, depois ele vai ser violento com os gays, depois ele vai ser violento com as minorias. E eu não estou falando isso da boca para fora. Eu estou falando isso porque a história já nos mostrou que nós não podemos deixar o Estado ser violento. Porque quando o Estado é violento, ele violenta uma sociedade que responde com violência. Ah? E aí, então, em função dessa narrativa errada dos direitos humanos, a qual eu não me sinto pertencente porque os direitos humanos protegem um grupo de pessoas só. E uma outra narrativa de que os direitos humanos defendem apenas detentos, e aquela célebre frase, né, direitos humanos para humanos direitos, os defensores de direitos humanos só defendem bandido. Não sei se vocês sabem que o Brasil é o país que mais mata pessoas com bala do Estado.
Mas é o país também que mais morre policiais por bala trocada. Então, quando eu digo que o Estado não pode ser agressivo, é para que não morra cidadãos e policiais. Eu não sou contra o sistema de segurança pública, né? E aí tentam construir essa lógica de que os direitos humanos se colocam contra os policiais, contra aqueles que querem proteger o país. E aí é disso que nascem esses dados. 2 em cada 3 brasileiros acham que direitos humanos defendem mais os bandidos. Não existe. Essa pesquisa, ela é triste, primeiro porque ela demonstra realmente, né, que 2 em cada 3 brasileiros entendem que direitos humanos não lhe pertencem. Quando, na verdade, nenhum defensor de direitos humanos defende bandido. Defende um Estado mais... Tá passando? Não. Tá, é o Vinícius que levantou a mão só. Ah, tá. Esses dados também são impressionantes. Brasileiros acreditam que bandidos são mais defendidos que as vítimas. Levantamento mostra que a maioria aprova os direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, não considera incluída por quem os defendem. Então, veja vocês, conseguiram construir na sociedade brasileira de que ela não é pertencente, portanto, ela se acha no direito a dizer: eu não gosto de direitos humanos. Eu não gosto de direitos humanos porque eu fui numa determinada religião e o pastor falou que direitos humanos defende bandido. Eu vejo na TV, os direitos humanos só defendem um grupo específico. Eu vejo no jornal local que os direitos humanos só defendem pessoas que cometem crimes. Então, eu não faço parte dessa gente. Bom, você é humano? Em sendo humano, você necessita de direitos humanos. Existe a possibilidade de você não gostar da água? É a analogia mais clara que eu faço com os meus alunos. Você conhece alguém que fala assim: eu não gosto de água? Eu conheço alguém que fala assim: eu não gosto de beber água porque dá preguiça, mas existe a possibilidade de você ficar 1 ano sem beber água? Inclusive, eu vou beber água. Existe a possibilidade? Não existe. Então, não existe a possibilidade de você não gostar dos direitos humanos. Porque, inclusive, proferir a frase "eu não gosto de direitos humanos", só os direitos humanos podem te proteger para falar isso. Porque numa ditadura, onde não se tem direitos humanos, quando você fala "eu não gosto do regime", você é cerceado através da violência. E é engraçado, eu vejo algumas pessoas que falam que não gostam de direitos humanos, mas a primeira oportunidade em que eles cometem crimes e o Estado os aprisiona, essas pessoas falam: mas e o meu direito de liberdade, o meu direito de ir e vir, o meu direito de manifestação? Oxente, você não estava falando que direitos humanos é só para bandido? E agora, quando você tem o seu direito supostamente cerceado, você quer. Então, não existe, não há possibilidade de não gostar de água. Assim como não há possibilidade de não gostar dos direitos humanos. Se aqui nessa sala tem alguém que não gosta de direitos humanos, eu vou te falar, você está fazendo uma fala errônea. Né? Por quê? Não existe essa possibilidade. E aí, a gente começa a ver, né, através de memes, como é que se constrói também o ódio aos direitos humanos. Na primeira foto, eu tenho uma pessoa do sistema de segurança, me parece, né? E ele está segurando um cacetete, e nele está escrito direitos humanos. Então, essa pessoa, ela representa o Estado, né? É o Estado com um taco de beisebol, falando: eu posso ser violento. Né? Em nada tem a ver com direitos humanos isso daqui. Isso aqui é o oposto dos direitos humanos. E o Estado não pode ser violento. Os estados mais violentos dos Estados Unidos é o que possui a pena de morte. Eu repito, o Estado não pode ser violento. Quando o Estado é violento, ele incita a violência, porque ele é o grande defensor da não violência. Então, essa primeira foto, ela é um equívoco, né, que tenta demonstrar que o Estado, para proteger o cidadão, ele precisa ser violento.
O Estado, para proteger o cidadão, ele precisa garantir direitos como a alimentação, a educação, o trabalho, a moradia, a democracia. O Estado, para garantir a não violência, ele precisa ser efetivo, tá? A segunda foto, né? Você é defensor dos direitos humanos para criminosos? Participe do projeto. Leve um bandido para sua casa. As pessoas sempre falam isso para mim. Professor, mas e se alguém matar um membro da sua família? Pessoal, se alguém matar um membro da minha família, é óbvio que eu vou ficar com muita raiva, eu vou ficar muito triste, mas é exatamente porque eu não quero que ninguém mate nenhum membro da minha e das famílias brasileiras que eu defendo que o Brasil não se arme, que eu defendo para que o Estado não seja violento. Olhar as questões sociais a partir do seu umbigo faz com que você não veja o todo. E é exatamente porque eu luto para que o Brasil diminua o índice de violência, de homicídio, que eu não posso levar um bandido para minha casa e ninguém deve levar bandido para casa. O Estado deve garantir aqueles direitos que ele declarou. Então, ser defensor de direitos humanos não é levar um bandido para casa e passar a mão na cabeça dele e falar, ai, coitadinho, cometeu. Não! É exatamente o contrário, é cobrar do Estado. Tá? Essa foto, ela foi postada por um político, né, em que diz, direitos humanos, esterco da vagabundagem. É emblemático isso, né, porque o Brasil é signatário, o Brasil não é uma pessoa, né, ele é uma pessoa... dentro de um campo jurídico, ela não é uma pessoa física. O Brasil, a República Federativa do Brasil, uma pessoa jurídica de direito público, e presidentes passam, né? O Collor passou, o Fernando Henrique passou, a Dilma passou, o Lula passou, o Temer passou, o Bolsonaro vai passar. E o Brasil, a República Federativa do Brasil é signatária de direitos humanos. Então, isso quer dizer que o Brasil é maior que qualquer tipo de presidente, né? E é exatamente de atos assim que fazem com que as pessoas não se sintam pertencentes a direitos humanos. Né? Mas, na verdade, essa incitação ao ódio aos direitos humanos faz com que, a cada dia mais, você, eu e a coletividade deixe de ter o Estado garantindo direitos humanos. Já estou acabando quanto a esses memes. O pessoal dos direitos humanos podia se preocupar mais com a vítima e não só com o criminoso. Em qual momento o pessoal dos direitos humanos não se preocupa com a vítima? É exatamente por se preocupar com a vítima que os direitos humanos tentam garantir um direito universal a todos. Né? Bem, aí agora eu vou pedir para a Karine passar um vídeo, né? Então, professor, você falou o seguinte para mim. Direitos humanos, ele não é setorizado, ele pode proteger grupos, mas todos têm direitos e direitos humanos não são direitos de bandidos. Mas o que são direitos humanos? E aí a Karine vai passar um vídeo para a gente, é o nosso último vídeo. Se não passar o som, me avisem, tá? Por favor. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have? Oh, that's a very large debate. Mezclar que tu manzi. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Scottish. I guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are.
Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded, but the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. And all told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights.
The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers. Free-thinking individuals who refuse to be silent. Who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, and to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Bem, pessoal, então esse vídeo ele tenta demonstrar que os direitos humanos eles são direitos históricos que vão se construindo ao longo da humanidade, né? Vou botar já a apresentação aqui para não cometer o mesmo erro. Tá apresentando, tá passando aí? Alguém pode? Karina? Oi, eu caí, mas eu entrei de volta, desculpa. Sim, tá passando. Tá. Então, esse vídeo ele tenta demonstrar que os direitos humanos são direitos históricos que foram sendo construídos ao longo da humanidade através da percepção que proteger as vidas deveria ser uma meta de toda a sociedade global, né? De garantir direitos mínimos a todos os seres humanos, independente se são colombianos, venezuelanos, italianos, alemães, independente da nacionalidade. Era preciso que a sociedade percebesse que a vida, ela deve ser protegida.
E a partir daí, então, em especial a partir de várias guerras, de vários regimes ditatoriais, de várias experiências negativas, a humanidade ela foi construindo uma gramática de proteção da vida, e essa gramática de proteção da vida se chama direitos humanos, né? Então, até aqui, nós já percebemos que se construiu uma narrativa totalmente equivocada do que vem a ser direitos humanos. E agora eu passo a demonstrar para vocês, a partir de autores renomados na área, o que realmente é o conceito de direitos humanos. O professor Norberto Bobbio é um italiano, um grande pensador na área jurídica, na ciência política. Ele vai dizer que direitos humanos são direitos históricos. Ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes e nascido de modo gradual. Não todos de uma vez e nem de uma vez por todas. Nascem quando podem ou devem nascer. Não entendi, professor. Vou pegar alguns elementos da fala do professor Norberto Bobbio e você vai entender. A primeira coisa é que os direitos humanos são direitos históricos. Isso quer dizer que ninguém deu direito humano para ninguém. Direito humano não caiu do céu, não nasceu de uma fonte de um rio caudaloso. Os direitos humanos são direitos históricos. Ou seja, são lutas em que a sociedade demonstra para o Estado que ele não pode ser violento. E ao longo do percurso da conquista desses direitos, se percebeu que os direitos humanos eles foram se somando. Né? Ao longo dessas lutas foram se conquistando os direitos. Então, os direitos humanos são direitos históricos, eles nascem em certas circunstâncias. Quais circunstâncias, professor? As pessoas, elas lutam para que tenham novas liberdades contra velhos poderes. As mulheres não tinham direitos. Não foi o Estado que deu direito para as mulheres. Foram as mulheres que se organizaram e mostraram para o Estado que elas são sujeitas de direitos. Os negros, escravizados por 388 anos e sequestrados de África, eles não tinham direitos. Com muita dificuldade, ainda hoje, em pleno ano de 2021, os negros lutam em defesa de novas liberdades, assim como as mulheres, os gays, os indígenas, as minorias sociais. Então, os direitos humanos são direitos históricos porque eles vão somando lutas. E essas lutas, elas se dão porque as pessoas, elas querem ser felizes. As pessoas não nasceram para ser tristes, famintas, sem direitos. As pessoas nasceram para poder amar quem elas quiserem, para elas poderem ter a cor de pele a qual nasceram, para o cabelo, que é tido como ruim, ser crespo e ser bonito, para que mulheres possam ocupar os espaços de poder, como o IF tem uma reitora mulher, uma presidenta do Grêmio mulher. É sobre isso que nós estamos falando, né? Então, no conceito de Norberto Bobbio, os direitos humanos são direitos históricos e eles nascem em função do que as pessoas cansam de ser exploradas, de ser tratadas como inferiores, de ser dizimadas pelo seu sexo, pela sua cor, pela a sua cultura, pela sua religiosidade. As pessoas que pertencem às religiões de matriz africanas, elas são violentadas, porque cultuam um Deus que acredita, né? Mas esses direitos humanos, eles não vão nascer todos de uma vez. E é por isso que vai ter um professor Tiago daqui 200 anos falando, gente, nós precisamos defender os direitos humanos. Porque lá atrás tinham outros Gandhis, tinham outras Marielles, tinham outras tantas e outros tantos que falaram, é preciso pessoas que defendam o ser humano. O Joaquim Herrera Flores, eu gosto muito desse autor, ele vai dizer que os direitos humanos, eles são dinâmicas de lutas históricas. E essas lutas, elas resultam contra violências que as diferentes manifestações do poder cometem, né, contra pessoas e coletivos. Então, olha, o que são direitos humanos para o Joaquim Herrera Flores? Direitos humanos são lutas por liberdades contra velhos e oligárquicos poderes.
São as mulheres lutando pelo reconhecimento de ser sujeita de direito, são os gays lutando para amarem quem quiserem, são os pertencentes às religiões de matrizes africanas dizendo para o Estado, o que eu cultuo não é pejorativo. São os indígenas falando para o Estado, olha, o meu modo de vida é um modo de vida que protege o meio ambiente, me respeite. São as lésbicas dizendo, né, olha, eu quero amar e quero ser respeitada. É o mínimo que os direitos humanos exigem. O Fábio Conder Comparato, ele vai dizer, e para mim esse é o conceito mais bonito de direitos humanos, é que direitos humanos é a revelação de que todos os seres humanos, tá? Todos, apesar das suas diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito, como únicos entes no mundo capazes de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. Sendo assim, ninguém, nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação pode se afirmar ser superior aos demais. Nossa, que conceito grande, professor. Calma. Primeira coisa, direitos humanos é a revelação de que todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais. Nossa, nós temos diferenças, professor? Óbvio que temos. E são diferenças positivas. Entre um homem e uma mulher, tem diferença? Tem diferença. Entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, tem diferença? Tem diferença da cor. Entre um indígena e um não indígena, tem diferença? Tem diferença cultural. E essas diferenças não podem ser utilizadas para diminuir as pessoas. Então, a diferença biológica entre um homem e uma mulher são questões anatômicas corporais. Essa diferença não pode fazer com que a mulher seja inferior. A diferença entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, a cor da pele, o cabelo, essa diferença não pode ser utilizada para colocar o negro numa situação inferior. A cultura indígena, da nossa não indígena, não pode ser usada para dizer, tá vendo, o indígena é preguiçoso, incivilizado, anda nu. Então, os direitos humanos é a revelação que, apesar de todas as nossas diferenças biológicas e culturais, todo ser humano merece respeito. E isso quer dizer que ninguém, nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação pode afirmar-se superior. Tá? Bom, então já compreendemos, deixa eu ver aqui, meu Deus, preciso parar de falar. Quais são os nossos... já compreendemos o conceito de direitos humanos, né? Então, direitos humanos é a luta por novas liberdades contra velhos e oligárquicos poderes. Mas que os direitos humanos, eles não nascem todos de uma vez e nem de uma vez por todas. Eles vão sendo conquistados, né? E aonde estão essas conquistas na história, professor? Aqui são documentos religiosos, e algumas pessoas falam assim, os direitos humanos nasceu lá no Código de Hammurabi. Não, os direitos humanos nasceram lá na Bíblia. Eu, particularmente, não utilizo essa lógica. É verdade que você pode encontrar direitos humanos em cada documento desse. Mas para você ser detentor de direitos humanos nesse documento, você precisava pertencer a essa religião. E os direitos humanos defendem as pessoas que promulgam essa fé, mas as que também não promulgam. Então, eu não defendo que os direitos humanos estão vinculados a documentos religiosos. Eu defendo que os direitos humanos estão vinculados a outros documentos. E aí vocês verão inúmeros documentos aqui, eu não vou falar, óbvio, mas em todos esses documentos, qual é a máxima? Né? São pessoas comuns, cada um em seus estados, em seus municípios, em seu momento histórico, dizendo para o Estado, Estado, você não pode ser violento. E para além de não poder ser violento, você precisa garantir direitos mínimos para as vidas humanas e não humanas. Então, quando você vai lá na Magna Carta, em 1215, ou na Bill of Rights, na Inglaterra, a Declaração de Direitos de Virgínia, a Constituição dos Estados Unidos da América, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França,
a Constituição Federal Francesa, a Constituição Mexicana, a Liga das Nações, o que você percebe é que em todos esses documentos existem pessoas que se colocaram à frente e conseguiram conquistar direitos mínimos para dizer a vida deve ser preservada, né? Mas nós temos um momento da humanidade em que todas essas conquistas que eu mostrei para vocês aqui, elas foram sucumbidas. E a Segunda Guerra Mundial é o holocausto da humanidade, assim como a colonização, né, que sequestrou negros e dizimou indígenas, também é um holocausto. Mas nesse momento, a coisificação do ser humano. Para você possuir direitos, não bastava ser humano. Você precisava pertencer ao partido do Hitler, você ser seguidor dele, não contestar, ter uma raça ariana. Então ele tentava construir uma raça ariana, e para construir essa raça, você precisava dizimar um número de pessoas. Então, a Segunda Guerra Mundial é a negação dos direitos humanos, né? É colocar em questionamento todas aquelas conquistas e dizer, não basta ser humano para se ter direitos. É preciso ter alguns elementos que excluem um outro grupo. Então, judeus, homossexuais, deficientes, mulheres, pobres, todos esses não faziam parte da raça ariana, por isso poderiam ser exterminados. Os países, então, em especial, né, os que cometeram a atrocidade, Europa, né, percebem que se continuassem naquele movimento, dizimaria a humanidade. Era preciso proteger minimamente os seres humanos. E aí se reúnem em 1945 e constroem, né, uma Carta das Nações Unidas. E aí surge a ONU, com 5 principais objetivos. Facilitar uma cooperação em nível internacional, garantir o desenvolvimento econômico, o progresso social, os direitos humanos e a realização da paz mundial. Então, vejam vocês que a ONU possui 5 objetivos, entre eles difundir a proteção dos direitos humanos. Em 1945 surge a ONU, em 1948 nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é essa declaração? Ela vai declarar 30 direitos humanos universais a todos os seres humanos. Então, em sendo paraguaio, colombiano, venezuelano, brasileiro, da fé católica, da fé da Umbanda, tanto faz. O único requisito para ser detentor desses 30 direitos humanos universais é ser humano. E aqui existem, né, os 30 direitos, que basicamente é a música da Carol Conká, que vocês ouviram no início, né? Então, esse documento declara para a humanidade que existem 30 direitos humanos que, independente do governante, da fé, da nacionalidade, você possui. Então, eu sendo brasileiro, que moro nos Estados Unidos, possuo esses direitos humanos. Um colombiano ou venezuelano que mora no Brasil possui tais direitos. Porque independe da nacionalidade, da fé e daí por diante. Quais são as características dos direitos humanos, professor? Eu já entendi que os direitos humanos, apesar de proteger alguns grupos de forma fragmentada, porque eles estão com suas dignidades violentadas, todos possuem direitos humanos. Também compreendi que direitos humanos não se vincula a direito das pessoas que cometem crime. Depois, o senhor me mostrou, né, um precedente histórico dos direitos humanos, demonstrando que há uma construção ao longo da história da humanidade sobre tais direitos. E, por fim, você me mostrou o conceito de direitos humanos, né, que são lutas a favor de novas liberdades contra velhos e oligárquicos poderes. Ótimo. Mas quais são as características dos direitos humanos? A primeira característica, os direitos humanos, eles não vencem no tempo. Então, isso quer dizer que eles são imprescritíveis, tá? Eles não vencem, eles se somam.
E essa é a beleza dos direitos humanos. Eles vão somando novas conquistas de direitos humanos. Os direitos humanos, eles não se transferem. Então, eu falo, eu não quero direito humano, então eu quero doar o meu coração para uma outra pessoa. Você não pode renunciar a direitos humanos, ainda que você queira. Você não negocia direitos humanos. Você também não renuncia direitos humanos, né? Ele não vence no tempo, ele é imprescritível. Você não negocia direitos humanos, ele é inalienável. Você não pode renunciar a direitos humanos. Eu não quero mais direitos humanos, porque direitos humanos é de bandido. Você não pode fazer isso, tá? Ele é irrenunciável. Os direitos humanos são invioláveis. Isso quer dizer que o Estado não pode falar assim, um governante, eu não vou falar qual, vocês devem saber, mas um governante fala, eu não gosto de direitos humanos, porque eu não gosto. Querido, os direitos humanos, ele não quer saber se você não gosta. Ele é uma conquista da humanidade, está acima do governador, do prefeito, do presidente. Por isso, os direitos humanos são invioláveis. Ou seja, nenhuma pessoa que esteja dentro de um cargo político pode falar, eu não gosto de direitos humanos, por isso eu vou violá-los. Os direitos humanos são invioláveis. Já falei bastante sobre isso, os direitos humanos são históricos, ou seja, vão se construindo ao longo da humanidade. São universais, porque independe da nacionalidade, independe da sexualidade, independe da fé que professa, os direitos humanos são universais. Um direito humano depende do outro, portanto, eles são interdependentes e indivisível. Tem como ter sadia qualidade de vida sem meio ambiente ecologicamente equilibrado? Não tem. Tem como ter educação de qualidade sem o direito à alimentação? Não tem. Então, por isso, eles são interdependentes e indivisíveis e um complementa o outro. Aqui não preciso falar. Tá. Aí você pode estar falando, professor, mas, veja você, todo momento você falou de direitos humanos e de vez em quando eu escuto as pessoas falando de direitos fundamentais. Qual que é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Direitos humanos é a proteção internacional do ser humano. Então, não depende de uma nacionalidade para que eu tenha esse direito. Né? Eu posso morar no Chile e ser brasileiro e tenho direito humano no Chile. Então, os direitos humanos são proteções internacionais à vida digna. Os direitos fundamentais são os direitos humanos que conseguiram adentrar ao texto constitucional do país. Então, enquanto direitos humanos é a proteção internacional do ser humano, direitos fundamentais é a proteção nacionalizada no texto constitucional do ser humano. E aí, quando eu pego a Constituição de 1988, né, os direitos humanos, e aí eles se transformam em direitos fundamentais na Constituição, vocês verão, lá no artigo 1º, e a Constituição de 1988, ela completou, né, 33 anos, agora dia 5 de outubro, vocês verão que a República Federativa do Brasil, ela tem como fundamento... Cadê isso? Aqui eu pulei aqui, sem querer, eu não coloquei. O artigo 1º da Constituição, ela vai falar que o Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana é a máxima dos direitos humanos. Então, o Constituinte... Já no primeiro artigo ele vai falar, olha, independente do presidente que foi eleito, o presidente não está acima da República Federativa do Brasil. O presidente está abaixo. E os estados, os municípios, o Distrito Federal, ele tem como fundamento garantir a dignidade da pessoa humana. E aí, pessoal, se é fundamento do Brasil, do estado de Mato Grosso do Sul, do município de Dourados, garantir a dignidade da pessoa humana, eles precisam garantir os direitos humanos. Porque a máxima dos direitos humanos é a dignidade. Mas o Constituinte não parou por aí, não. Lá no artigo 4º da Constituição, o Constituinte falou, olha aqui, Brasil,
quando você for se relacionar com outros países ao redor do mundo, defenda os direitos humanos. A sua relação é de prevalência dos direitos humanos. Então, quando um presidente vai à ONU, quando um presidente faz discurso, ele precisa compreender que ele não está acima da Constituição. Ele está abaixo dela. E se o fundamento é a dignidade e os princípios internacionais é a prevalência dos direitos humanos, o Brasil defende os direitos humanos, tá? Aí não vou falar sobre isso. Já terminando, professor, qual que é a situação dos direitos humanos no Brasil? Né? Agora, em 2021, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos lançou esse relatório. Se você gosta de direitos humanos, procura ele lá no Google, está disponível, é gratuito, você baixa e dá uma lida. Ótimo para fazer fundamentação de redação, ótimo para fazer, utilizá-lo quando você quiser. Qual que é a situação dos direitos humanos hoje no Brasil? Segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela é drástica. E por que ela é drástica? Ela é drástica, o primeiro ponto, porque nós temos uma história negligenciada, né, de racismo, de violência contra as mulheres, de violência contra os indígenas, de violência contra os trabalhadores rurais, de violência contra os moradores de ruas, as pessoas que moram em favelas e nas periferias. Então, em função dessa discriminação histórica e uma não efetivação de políticas públicas, essas pessoas estão tendo seus direitos violentados cotidianamente, tá? Mulheres, afrodescendentes, quilombolas, povos indígenas, camponeses, trabalhadores rurais, moradores de ruas e moradores de favelas ou periferias, cotidianamente estão tendo seus direitos violentados. Há também uma discriminação gritante contra os povos originários e tradicionais. Quem são esses? Os indígenas, os quilombolas, os trabalhadores rurais. E em função do Estado não fazer uma política de demarcação de terras indígenas, de reforma agrária, de políticas sérias, essas pessoas estão tendo suas vidas violentadas. E esse relatório deixa claro que o não acesso à terra vem levando a vários tipos de violações, desde a vida até a ausência de água, de alimentação, de acesso à educação e daí por diante. Tem um crescimento também, hoje, a realidade dos direitos humanos no Brasil, um crescimento da violência, fruto de narcotráfico, fruto de tráfico de pessoas, e isso tem aumentado no país, o relatório afirma. A segurança pública, segundo esse relatório, é o caos no país, tá? Há uma ineficácia dos órgãos judiciais, isso quer dizer que o Poder Judiciário não consegue dar respostas rápidas aos problemas sociais, então há muita impunidade, é um país que os processos são morosos, um sistema de justiça que não consegue responder a crimes de racismo, como o da Marielle, não consegue crimes de homofobia, crimes contra pobres e negros, ele não consegue dar respostas, né? As políticas de segurança, isso quer dizer, assim, que o sistema de policiamento brasileiro, ele é racista. Ele prende muitos pretos, ele prende muitas mulheres, e ele não consegue realmente cumprir o seu papel, que é garantir a segurança, né? Há um número de mortes de pessoas pretas, há um número de prisões de pessoas negras e encarceramento muito grande. Então, isso é uma violação de direitos humanos. E, por fim, né, há um aumento na ameaça da vida dos jornalistas e dos defensores de direitos humanos no Brasil, tá? E o aumento de uma violência contra as pessoas de orientação sexual, identidade ou expressão de gênero diversas. Então, esse relatório diz que a situação dos direitos humanos no ano de 2021 é caótica e nós precisamos avançar. O Estado brasileiro precisa avançar. E aí, a pergunta que eu faço, né? Posso não gostar de direitos humanos? Infelizmente, não. Ou felizmente, não. Em sendo humano, você, eu, nós precisamos dos direitos humanos, tá? E aqui, uma multiplicidade de sujeitos que não podem afirmar
que não gostam de direitos humanos, tá? Porque você não pode afirmar que não gosta daquilo que lhe protege, a não ser que você não seja humano, seja um reptiliano, que esteja aqui de passagem na Terra, ou que você seja uma pessoa que goste de sofrer, né? Se você é uma pessoa que gosta de sofrer, mas em si, não nos outros, né? Não é o gozo da violência no outro. Você gosta de sofrer prática de tortura? Você gosta de passar fome? Você gosta de não ter alimentação, escola, transporte público, saúde pública? Se você abre mão de tudo isso e não gosta da proteção que o Estado precisa lhe dar, talvez você possa afirmar positivamente que não gosta. Mas, em não gostando de sofrer essas medidas, me parece que você está fazendo uma afirmação errônea, tá? Gente, muito obrigado, desculpa ter falado muito, aqui está meu Instagram, eu sempre posto coisas de direitos humanos, Thiago R. Botelho, o meu e-mail, para se alguém quiser entrar em contato comigo, estou à disposição, e agradeço novamente a Karina e ao professor Fernando pelo convite. Muito obrigado. Obrigada, Thiago. Agora o Fernando vai repassar as perguntas do chat. Tem várias dúvidas dos nossos estudantes. Fernando, seu microfone está desligado. Professor Thiago, obrigado pela exposição, muito instigante. O chat foi bem movimentado, eu não vou conseguir falar tudo, tá, gente? Pelo tempo, mas eu vou começar pela ordem lá. A Amanda Gotardi, ela pergunta por que nós, alunos, eu acho que isso até serve para todo mundo, né, Karina? Por que nós, alunos, não estudamos a Constituição na escola e nem os direitos humanos? Tá. Você quer fazer um bloco e depois eu respondo? Pode ser. Aí, tá. No calor da discussão, eu perguntei se é possível dissociar democracia dos direitos humanos. Quem perguntou? Eu. Essa foi eu mesmo. Não. Tá. E a Giovana Haas, ela pergunta se ofender os direitos humanos é um crime. Fernanda Haas. Ofender os direitos humanos é um crime. Tá. Podemos mais algum? Três? Vamos começar com essas três, então. Vamos lá. Amanda, por que nós, alunos, não estudamos a Constituição Federal e os direitos humanos, né? Lá, quando a Maria da Penha vai à Comissão Interamericana e o Brasil é condenado, uma das penas que o Brasil sofre é incluir nos seus planos educacionais o ensino das questões de gênero, né? Porque a proteção da mulher é um direito humano, né? E o Brasil resolveu falar que gênero é ideologia, né? Os vereadores votaram contra, tal. Então, o que a gente percebe é que é uma política do Estado contrária à propagação e difusão dos direitos humanos. Porque uma sociedade consciente dos seus direitos é uma sociedade que cobra, é uma sociedade que percebe em que é preciso investir mais, porque direitos humanos não é um direito barato. Direitos humanos é um direito caro. E por que é um direito caro? Porque é uma prestação positiva do Estado. Então, o IF, manter a estrutura do IF, é manter uma estrutura de direitos humanos. Mas, para isso, o Estado precisa investir. Então, não colocar o estudo do direito constitucional, o estudo dos direitos humanos, como uma disciplina, né, desde o ensino médio ao ensino fundamental, é uma forma de postergar a capacidade das pessoas de compreenderem os seus direitos. Né? Mas eu também tenho absoluta certeza que no IF, em especial, a temática de direitos humanos ela é enfrentada de uma maneira transversal. Por exemplo, convidar uma pessoa para vir aqui falar sobre direitos humanos, não estou numa disciplina, mas eu estou num evento. Né? Mas eu também sei que o IF é um lugar diferenciado. Outras escolas não comentam sobre o assunto. Então, a importância do Estado definir essas pautas como prioridade. Então, a minha leitura, Amanda, é que o Estado não estrutura as questões de direitos humanos via a Constituição Federal como disciplina obrigatória, porque ele não quer construir cidadãos que pensem.
né? E que percebam que não tem nenhum político que está acima da Constituição, que não tem nenhum político que está acima da República Federativa do Brasil. O professor Fernando perguntou se nós podemos dissociar democracia de direitos humanos, né? Na Constituição Federal, no artigo 5º, por exemplo, diz que violentar a República, a democracia e as instituições democráticas é um crime imprescritível, né? Então, qualquer pessoa, por exemplo, que peça o fechamento do Supremo Tribunal Federal ou que se coloque contra os tratados internacionais de direitos humanos, falando que os direitos humanos não servem para nada, elas estão cometendo, sim, um crime. Por quê? Só existe direitos humanos a partir de um Estado democrático. Os estados antidemocráticos, que utilizam de regimes ditatoriais, regimes fascistas, nazistas, são regimes que negam a proteção indiscriminada da vida. Então, a democracia é o terreno fértil dos direitos humanos. Eu só tenho direitos humanos a partir de um terreno o qual o Estado é democrático. E o que é um Estado democrático, pessoal? É um Estado que constrói leis, mas ele não está acima das leis, ele respeita essas leis, né? E, ao mesmo tempo, garante direitos básicos ao ser humano. Então, quando eu falo Estado democrático de direito, eu digo que o mesmo Estado que cria leis, respeita as leis e garante direitos fundamentais básicos a todo ser humano. Então, em regimes ditatoriais, a primeira coisa que é negada é a proteção dos direitos humanos, né, professor Fernando? Então, democracia e direitos humanos andam de mão dadas e são indissociáveis. Isso não quer dizer, professor Fernando, que em regimes ditatoriais não tenham pessoas que lutem para retomar a democracia e conquistar direitos humanos, né? Os direitos humanos prescindem da democracia, mas existe, por exemplo, no Talibã, lá que toma todo um território, lá existem pessoas que lutam por direitos humanos, ainda que um Estado antidemocrático, tá? Eu acho que foi a Fernanda que perguntou, né, se ofender os direitos humanos é um crime. Foi a Giovana. Giovana Haas. Giovana Haas, desculpa. Giovana, ofender os direitos humanos é um crime a partir do momento que os direitos humanos, ele não é uma instituição, né? Você não vai ofender os direitos humanos batendo na instituição ONU. Eu odeio os direitos humanos, ONU. O que você vai fazer? Você vai ofender os direitos humanos ofendendo uma pessoa negra, ofendendo um gay, ofendendo uma lésbica, ofendendo pessoas. Então, a partir do momento em que você ofende pessoas, negando a proteção de seus direitos, você comete um crime, né? Então, por isso que a ofensa aos direitos humanos é uma ofensa materializada em vidas. Quando uma pessoa fala, eu não gosto de direitos humanos para humanos direitos, na verdade, ela está legitimando violências. E por isso é uma ofensa, né? Quando uma pessoa fala, direitos humanos só protege bandido, na verdade, ele está falando, olha, pode cometer crimes que não tem problema contra bandidos, né? Então, é uma ofensa, né? Deturpar os direitos humanos, eu compreendo que é cometer um crime. Vamos para outras perguntas? Tem que ativar seu microfone, Fernando. Pergunta direta aqui da Alice. Ela fala, boa tarde, professor Tiago, sou do campus de Aquidauana. Gostaria de saber se quem sofre preconceito é um crime de direitos humanos. Sim. Faz 3, né? Então, acho que não chega a ter 3, assim, estruturada, né? A Amanda aqui pergunta se, no caso da Coreia do Norte, a ONU não pode intervir por conta da China e da Rússia. China e Rússia. Tá.
Karina, você quer fazer uma pergunta? Eu quero. Então, tem a pergunta da Karina. Porque, primeiramente, falar que tem vários elogios aqui no chat. Teve gente que teve que sair porque tem outras atividades, mas estão elogiando aqui, né? E agradecendo. E a Isadora até colocou que até na aula de educação física no IF se discute direitos humanos, né? E é verdade isso. Bom, professor, eu queria saber como que o Enem, ele dialoga obrigatoriamente com direitos humanos. Na prova de redação do Enem, você não pode ir contra os direitos humanos. E assim, todas as vezes que eu vou dar aula de redação, muitas vezes eu apanho por causa disso, né? Porque os alunos, não, mas eu sou contra. Eu falei, então tá, vai lá e tira 0, não tem problema, né? Aí eu queria saber se o vestibular da FGD também tem essa prerrogativa, né? Porque no Enem é muito importante isso. É uma das formas de zerar a prova, é você ir contra os direitos humanos na redação, né? Se a GD também tem essa perspectiva. Tá. Bom, Alice, de Aquidauana, né? Quem sofre preconceito, e inclusive, entre os 30 direitos humanos declarados pela DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos, é que ninguém vai sofrer nenhum tipo, né, de discriminação. E a Constituição Federal, ela ressalta isso, né? Que ninguém também vai sofrer nenhum tipo de discriminação por sua raça, sexo, origem, identidade sexual e daí por diante. Então, assim, o preconceito, ele é um crime e deve ser denunciado, tá, Alice? É uma violação de direitos humanos. A Amanda, quanto, né, às punições da ONU. A ONU, ela é só uma instituição muito importante na proteção dos direitos humanos, né, a organização das Nações Unidas. Então, os estados, com letra maiúscula, né, os países, se organizaram e resolveram criar uma instituição. Essa instituição, ela tem vícios também, né? Eu sempre digo que a ONU não é pai nem mãe dos direitos humanos. Ela é uma instituição. E a ONU tem alguns vícios. Em especial, os países ditos desenvolvidos, eles exercem muita força sobre a ONU. Notem, eu não estou negando a importância da ONU e nem dos direitos humanos. Mas quanto à pergunta da Amanda, a ONU sempre tem muita dificuldade, em especial em punir os países, né? Porque como que a ONU pode punir um país? Ela vai falar, eu prendo o presidente? Ela não pode, não existe essa punição. A punição, ela é mais como um efeito de expor o país. Não é positivo para um país, em pleno século XXI, no ano de 2021, um país que violenta direitos das mulheres. E aí, a Comissão Interamericana vinculada à ONU vai lá e fala, olha, o Brasil é omisso quanto à proteção das mulheres, ou seja, violento. Então, isso não pega bem para o país. Então, quando você fala, olha, por que né, a ONU não pune a Coreia do Norte, por que a ONU não pune? Ela tenta, né, muitas vezes, ela passa algum tipo de pano, em especial, por exemplo, para os Estados Unidos, para os países da Inglaterra, para os países da Europa, como a Inglaterra, a França, né, a questão do Tratado de Quioto, que o presidente dos Estados Unidos tinha, o Acordo de Paris, ele tinha, né, o Trump tinha, falou que não ia mais cumpri-los, e a ONU ficou de mãos atadas. Mas, ao mesmo tempo, é uma importante organização, né? Ela precisa aprofundar os seus mecanismos e expor mais os países. Por exemplo, a questão indígena no Brasil constantemente é condenado pelo sistema de direitos humanos, ONU e Organização Interamericana, né? Falando, olha, o Brasil é omisso à proteção dos povos indígenas. Mas, Amanda, é sempre muito difícil, né? Ter uma organização em que tem vários países, como puni-los contra seus crimes, né? No caso Maria da Penha deu certo, na questão indígena a gente não consegue avançar, e daí por diante, tá? Karina, eu não sei, eu nunca li os regramentos, né, do vestibular, mas eu sei que a negação de direitos humanos por si só é uma violação de direitos e automaticamente isso faz com que a nota do aluno seja menor, uma vez que, como eu falei em toda a palestra, né, não gostar de direitos humanos é não gostar de si próprio. Não gostar de direitos humanos é não gostar de você, gente. Você gosta de estudar num local adequado, com estrutura?
Você gosta de morar numa casa boa? Você gosta que a polícia não entre na sua casa e te reviste sem uma ordem judicial? Você gosta de ter suas redes sociais bloqueadas pelo seu posicionamento político? Você não gosta. Então, fazer uma redação de vestibular negando a importância dos direitos humanos ou com senso comum, dizendo que direitos humanos é direito de bandido, não protege ninguém, é basicamente falar assim, olha, eu não gosto de nada, eu não gosto da minha vida, eu sou uma pessoa frustrada, e é basicamente isso, né? Então, assim, se você veio até aqui com esse posicionamento, a minha sugestão, e eu não estou aqui para... estou aqui para dar uma dica. Estude mais. Vá ver eu não sei se eu acredito no que o professor Tiago falou. Pega os livros de história. Tenta compreender o que foi a Segunda Guerra Mundial. Quantas pessoas morreram e por que essas pessoas morreram? É esse o regime que a gente quer adotar no mundo? Não é. Né? A democracia é um regime difícil. Não é fácil. Mas é o melhor dos regimes. E a gente precisa aprimorá-lo. Né? 33 anos, basicamente... é um período muito curto de democracia. Eu falo para os meus alunos, quando que foi a abolição da escravidão no Brasil? 1988. Não é isso? 1888, não é isso? Coloca 100 anos em 1888. 100 anos em 1888, nós vamos chegar em 1988. Gente, a escravidão foi um dia desse. Esse país... tem neto de escravo, de sujeito escravizado. Esse país tem sujeito escravizado. Então, assim, não compreender o processo histórico de formação do seu país é lastimável, né? Quando você pega a penitenciária brasileira, ela é majoritariamente negra. Não é porque os negros são violentos, pessoal. É porque jogaram os negros nas favelas e não deram oportunidade depois de um processo de 388 anos de escravidão. Então, assim, ser contra os direitos humanos é ser contra a história. Não conseguir compreender minimamente a história do seu país. Não tem como. Quem compreende a história do país, do Brasil, fala, poxa, é importante política pública. E só para terminar, como é que materializa direitos humanos? Porque direitos humanos não é bula bonita de remédio, não é... Direitos humanos é materializar a dignidade. Você materializa direitos humanos com política pública. E aí a pessoa fala, eu não sou contra direitos humanos. Mas você é contra cotas, você é contra a reforma agrária, você é contra o SUS, você é contra direitos humanos. Você é contra o IF, você é contra direitos trabalhistas, você é contra a mulher na política, você é contra tudo que os direitos humanos defendem. Né? Então, muito cuidado com as suas defesas. O Manuel de Barros, ele tem um poema que ele fala o seguinte: bobo é aquele que acha que sabe tudo. É preciso aprender cotidianamente, e eu já fui preconceituoso. Não existe a entidade do não preconceito. Numa sociedade machista, racista, você tem grandes chances de ser, mas você tem grandes chances de mudar. Então, bobo é aquele que não muda. Né? Bobo é aquele que não se reconstrói, que não reflete. Então, o IF é um lugar para isso, gente. Para vocês saírem maiores do que vocês entraram. Professor Tiago, tá excelente. Eu queria... Tem mais um minuto? Só mais um pouquinho. Ele tem. Então, vamos. Tem mais uma pergunta no chat. Alguém tinha levantado a mão, acho. Eu queria dar a voz para a Maria, que ela levantou aqui a mão. Por favor. Maria, pode falar, por favor. Na hora que a professora Karina falou que a gente não pode infringir os direitos humanos na redação, eu lembrei que um dos meus professores de redação do cursinho, apresentando uma possibilidade dos temas de redação, levantou pra gente a questão de quando a cultura ela deixa de ser um direito humano, porque a gente sabe que existem... Assim, não é apontando o dedo, porque não fazem sentido isso, não tô no direito de fazer esse tipo de coisa, mas a gente sabe que existem culturas que infringem, sim, direitos humanos. Tipo, no passado existiam, bem no passado mesmo, existiam culturas que
sacrificavam pessoas. Hoje em dia a gente ainda tem culturas que abusam dos praticantes dessa cultura, fazem coisas contra a vontade deles, mas a gente não pode falar e apontar o dedo porque é parte da cultura. Mas a que ponto isso deixa de ser algo ético e entra nos direitos humanos? Porque os direitos humanos defendem a liberdade de expressão e de cultura, só que ao mesmo tempo essa cultura está infringindo os direitos humanos. É isso que eu queria saber. Maria, você entrou num tema bem espinhoso, mas isso é dentro da teoria dos direitos humanos. Nós temos duas teorias. Uma que diz a universalização dos direitos humanos, inclusive a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é abrangente e universaliza direitos. E nós temos uma teoria que é a relativização dos direitos humanos, que compreende que os direitos humanos ele não pode ser tão duro, ele precisa ser mais flexível para encontrar essas culturas e compreender a realidade dessas culturas, né? Então, são duas coisas. Se você me perguntar, professor Tiago, qual teoria você utiliza? Eu já fui universalista, eu já voltei para o relativismo, agora eu acho que eu adoto as duas ao mesmo tempo e faço o que o Boaventura chama de multiculturalismo e interculturalidade, daí por diante. Mas assim, Maria, o que eu posso te dizer, né? Culturalmente, violentar negros já foi permitido nesse país. Só que era uma cultura de exploração. Então, isso não é uma cultura aceitável. Então, os direitos humanos precisam entrar e falar, olha, não é aceitável discriminar uma pessoa, escravizá-la por sua cor. As mulheres já foram tidas como o espaço privado e o público do homem. Isso não é uma cultura aceitável, porque é uma forma de dizimar uma pessoa pela sua raça, pelo seu gênero e daí por diante. Então, quanto a isso, a gente precisa ter muita clareza, né? Agora, existem algumas culturas que possuem práticas que não são práticas que têm como máxima subjugar uma outra pessoa, né? Ele constrói uma relação cultural que é diferente da nossa. E aí, qual é a resposta que eu tenho encontrado? Eu não faço parte dessa cultura. E aí a gente poderia dar o exemplo da utilização de burca das mulheres, né? São essas mulheres que precisam, então, demonstrar que elas não querem utilizar tal adereço, e essa é uma imposição patriarcal. Então, eu compreendo que a resolução dos problemas de direitos humanos, elas se dão a partir da cultura da pessoa, encontrando alternativas não violentas. Então, por exemplo, quando as pessoas falam da Venezuela, eu não moro na Venezuela, eu posso compreender o sistema venezuelano, mas são os venezuelanos que constroem, não cabe ao Brasil, e aí eu faço uma crítica aos Estados Unidos, não cabe aos Estados Unidos invadir outro país para levar a paz. Então, quando você pergunta desse conflito cultural e os direitos humanos, tem toda uma teoria, né? Os relativistas defendem a relativização dos direitos humanos para que se adequem às realidades culturais, e os universalistas, que adotam um direito humano mais imposto. Não, se violenta a vida, tem que interferir. Eu acho que é possível dialogar essas duas teorias, o relativismo e o universalismo, e encontrar alternativas dentro da cultura da pessoa, né, dentro da cultura a qual essa violação está ocorrendo. Mas que aí eu não tenho uma resposta pronta. Não sou eu, uma pessoa repleta de privilégios, que não conheço a cultura, que vou falar, não, você está errado por isso. Né? Dentro da realidade cultural dessa pessoa, há uma alternativa. E é a partir daí que os direitos humanos precisa encontrar saídas para os problemas que é a vida em sociedade. Né? Também sempre falam, né, da questão indígena, que quando nasce com deficiência, que é uma prática rara, não é uma prática cotidiana, né? Eu sempre acho que é preciso encontrar alternativa. É muito diferente da escravidão, do patriarcado, é possível encontrar alternativas para alguns problemas sociais dentro da própria cultura. Não sei se eu me fiz entendido. Fez sim, professor. Fernando, você quer ler mais uma?
A gente tinha mais uma pergunta no chat, só, professor, e aí a gente vai para os finalmente, da Luísa. Professor, se um presidente violasse os direitos humanos e a justiça não fizesse nada, quem poderia puni-lo? Então, nós temos dois tipos de sistema de punição, né? O sistema interno, e aí nós temos toda uma estrutura do sistema de justiça, desde da primeira instância, que são os fóruns, depois a segunda instância, que são os tribunais, e depois a terceira instância, que nós colocaríamos aí o Supremo Tribunal Federal, né? O Superior Tribunal de Justiça também. Esgotando as possibilidades de punição dentro do próprio Estado, existem, então, a estrutura internacional, né? Por exemplo, um exemplo recente, a Associação dos Povos Indígenas denunciou o presidente atual, o Jair Bolsonaro, ao Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, né? A APIB, ela justifica que esgotou todas as alternativas, em especial no momento de pandemia. Eles tiveram que fazer várias denúncias ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal exigiu que se construísse uma política adequada contra a Covid aos povos indígenas. Essa política não foi construída, e aí a APIB fez essa denúncia. Em sendo condenado, o Brasil, na Constituição Federal, fala que o Brasil adota, né, o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Cometendo crimes contra a humanidade, em sendo comprovado, muitos presidentes, inclusive políticos de outros países, muitos não, alguns presidentes, que o TPI nunca condenou muita gente, mas foram punidos e estão presos, né? Então, existe punição pessoal, em especial contra crimes de humanidade, e a gente colocaria o genocídio, né? Que é a morte indiscriminada de pessoas por sua cultura, por seu modo de vida, seu modo social, tá? Então, existe formas de denúncias internacionais contra políticos, tá? Tiago, é isso, muitos elogios no chat, tá? Quero agradecer que você aceitou o convite, né, para falar com esses jovens, agradecer também a presença da Nathalie, nossa diretora de ensino, agradecer o apoio do Fernando aqui, pedir desculpas por qualquer falha, e que os caminhos, né, e encontros entre a UFGD e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul estejam, né, conectados em vários sentidos, e que a gente possa realizar mais atividades. Muito, muito obrigada, né? A Isadora quer falar também, tá todo mundo falando que adorou, obrigada, a Nathalie agradece. Por favor, Isa, já que é orientada do Tiago, falar, né, todas as vezes. Eu queria agradecer a palestra, a professora Karina, professor Fernando, professor Tiago Botelho, sempre ensinando bastante. O IF é uma estrutura, é uma escola que ensina muita gente, nos agrega muito, é uma escola democrática e que sempre nos ensina assim, de uma maneira imparcial, né? Sempre de uma maneira direta. O professor Tiago Arteiro também, sempre nas aulas de educação física, abordando o assunto, então acho que isso é muito interessante, principalmente para você formar a sua opinião, né? E não deixar se levar por discursos, principalmente discursos de ódio. Isso, vamos tirar uma foto aqui, Karina. Vamos, eu tirei várias, mas se o pessoal quiser ligar a câmera aqui... Se o pessoal pudesse ligar as câmeras para a gente... ia ser lindo. Eu vou só interromper a gravação e muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Vamos tirar uma foto, gente? Vamos.